Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, nossa live semanal iniciando. Vamos dando as boas-vindas a todos vocês. Esqueci de colocar o título na live, mas todos sejam bem-vindos. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Coisas que você precisa saber para trabalhar com idosos. Então, vamos iniciando. Sejam todos bem-vindos, pessoas, meninas, fisioterapeutas, profissionais. Contem pra mim aí, quem trabalha com idosos? Vocês atendem idosos na cidade de vocês? Pra gente já ir aquecendo. Vou colocar o nome aqui rapidinho. Coisas que você precisa. Você precisa saber para trabalhar com idosos. Trabalhar com. Então contem pra mim. Vocês trabalham com idosos na cidade de vocês? Com idosos. Então a nossa live de hoje é para falar sobre isso. Eu atendo 2 pacientes idosos. Muito bem, Pati. Deixa eu fixar o comentário aqui. Então, a nossa live hoje será voltada para esse assunto, tá? Hoje a minha agenda de atendimento domiciliar é composta por 75% de pacientes idosos. E automaticamente o número de pacientes domiciliares sempre ele tende a puxar mais para pacientes idosos, pacientes mais graves. Então, por isso que a minha experiência talvez possa ajudar vocês na prática clínica de vocês. Então, o que eu farei durante essa live? Eu irei comentar com vocês pontos relevantes que você precisa estar na sua cabeça fixada toda vez que você for iniciar um tratamento com um paciente idoso ou quando você já estiver em processo de reabilitação com um paciente idoso. Eu imagino que, como vocês já me falaram aqui que vocês atendem pacientes idosos, vocês já devem ter passado por situações complicadas durante esse atendimento. Se vocês já passaram por alguma situação complicada durante um atendimento idoso, coloquem coraçãozinhos aqui e mandem para mim dizendo que sim, eu já passei por uma situação difícil. Sim, nós passamos, porque é uma pessoa, é um perfil de paciente que tem comportamentos já pré-estabelecidos, já viveu uma vida inteira, não precisa provar mais nada para ninguém, não é mesmo? Não precisa justificar mais nada para ninguém, faz o que tem bem vontade e se você não quer desse jeito, azar o seu. Eu faço o que eu quero e não o que você me diz. É mais ou menos assim, é claro que não são todos os idosos que são assim, aqui fica uma brincadeira, mas se você não sabe jogar esse jogo com eles, se você não tem a manha da coisa, muitas pessoas perdem muito atendimento por causa disso. Então você precisa saber lidar com perfis de pacientes diferentes. Existe o idoso que é mais tranquilo, que ele é mais suscetível a aceitar sugestões, que ele entende os objetivos daquele tratamento, que aquilo que você propõe ele aceita, mas existe aquele outro perfil que não aceita suas sugestões, que gosta de fazer as coisas do jeito que ele gostaria. Até tem um caso bem legal de um paciente que veio para fazer fisioterapia, um paciente idoso que já tinha 78 anos e ele já era reconhecido por ter um comportamento bem... a opinião dele é mais importante do que qualquer outra pessoa. E uma das orientações que eu fazia para ele enquanto ele estava em casa é que, como ele tinha uma síndrome de Pusher e ele sempre sentava sempre apoiado do mesmo lado, eu só fiz uma pequena sugestão para ele. Eu falei assim, olha, eu peço para que você, quando estiver sentado aqui na varanda vendo as pessoas passando na rua, você só inverta de lado e apoie do outro lado da mesa. É só sentar na cadeira do outro lado, simples assim. E ele falou assim, beleza, Gabriel, entendi o que você quis me dizer, pode deixar. E beleza, toda vez que eu chegava com o meu carro e passava na frente da casa dele para estacionar, ele estava sentado no lugar que ele não deveria estar sentado. Então, quando eu estava pegando meus equipamentos do carro e descendo para ir atender dele, o que ele fazia? Ele saía da cadeira que ele gostava de ficar sentado e ia até a outra cadeira que eu recomendava que ele sentava. O que isso significa?
eu sei o que você está dizendo para mim, o que é importante para mim, mas eu não quero fazer. É mais ou menos por aí. Então a gente precisa saber a manha de saber lidar com esse perfil de paciente, senão acaba que a gente acaba perdendo muitos pacientes por causa disso. Segunda paciente não quis fazer nada, a sessão durou 30 minutos. Já hoje quis fazer tudo, ficou 1 hora e queria mais. E ainda queria que você ficasse para tomar um café ainda, né? Geralmente é isso. Essas oscilações de comportamento são bem frequentes no idoso e isso é um dos fatores que a gente vai comentar durante essa live também, tudo bem? Então vamos comentar. Autonomia em que grau está para você? Numa escala. Não entendi a pergunta, manda de novo, depois eu respondo. Primeira impressão. Esse é o primeiro fator que eu gostaria de comentar para pessoas que vão trabalhar com idosos. A primeira impressão, ela tem muito valor. Ela tem um valor que vocês nem imaginam. A primeira impressão que você cria para esse idoso, aquele primeiro contato que você vai ter com ele é de um valor imensurável e vai facilitar muito a relação que vocês têm com o seu paciente. Agora vocês reflitam comigo, como vocês estão se preparando para o primeiro atendimento de um paciente idoso? Pensem se vocês estão se preparando suficientemente para chegar na casa daquele paciente para a primeira avaliação. Então, por que eu estou falando disso? Porque o idoso, ele leva isso muito a sério. Ele já tem uma característica toda formada na cabeça dele do que ele considera bom, do que ele gosta. Ele não está em formação igual nós estamos. Ele já sabe o que ele quer, o que ele gosta e ele já sabe tudo que ele passou na vida dele. Então, assim, a primeira impressão dele, se ela não for positiva, é muito mais difícil de eu reverter. Eu consigo reverter, mas é muito mais difícil. Então eu preciso me esforçar ao máximo para que a primeira impressão seja muito positiva. Tá, mas como eu posso fazer isso? O que significa uma primeira impressão positiva? A primeira coisa que eu gostaria de refletir é o seguinte: a população idosa atual, pacientes acima de 65 anos, não viveram o mesmo mundo que nós vivemos hoje. Eles não viveram tudo isso. Se você conversar com seus avós, você vai perceber que eles tiveram uma infância totalmente diferente da nossa, em que não tinha internet, hoje que não tinha várias coisas que acontecem hoje, e que eles tinham uma forma de ver a vida, entender o que era certo e errado, totalmente diferente da nossa. Então, assim, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que quando eu vou atender o público idoso, ele vem de uma geração totalmente diferente da minha. Antigamente eu usava brinco, por exemplo, né? E isso não é muito comum para homens. E vou dizer, não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 10 pacientes que comentavam sempre a mesma coisa. Tão bonito, mas sempre fica usando esse brinco, não sei para quê. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eles julgam a gente pela forma com que a gente anda, pela forma com que a gente fala, pela forma com que a gente veste, a gente se importe ou ligue para isso ou não. É claro que isso não vai dizer se o nosso trabalho é bom ou não, mas se a gente consegue trazer melhores boas impressões naquele primeiro momento, isso faz com que quando o paciente já te conheça com mais facilidade, você consiga se abrir mais com ele e ele entender o seu jeito de levar a vida, a sua forma com que você vê as coisas e até mesmo por que as suas atitudes são daquela forma. Então, assim, você que escolheu trabalhar com pacientes idosos, não pacientes idosos que escolheram ir para a fisioterapia, eles não escolhem isso, eles vão por necessidades. Então o nosso objetivo é trazer essa primeira impressão o mais próximo possível dela ser positiva. Então as vestimentas, a forma com que você se veste é importante, a forma com que você comunica é importante, então você precisa saber lidar com o seu idoso. Então você fez aquela ligação inicial e você deveria perguntar, que perfil de idoso é esse? Que tipo de conhecimento educacional que ele tem? Que profissão que ele tinha? A sua comunicação vai ser diferente de um idoso que trabalhava na fazenda com um idoso que era médico durante 50 anos. Você precisa saber jogar esse jogo. Então, se você colhe essas informações na ligação inicial, na pergunta que a família traz na família, você vai mais preparado para trazer essa primeira reflexão de uma forma positiva. Você precisa se adaptar ao cliente.
Outra coisa, eu nunca inicio a primeira impressão com uma avaliação. Eu nunca relaciono isso nos atendimentos de idosos. A primeira visita não é uma avaliação. Na minha percepção, no meu formato de trabalho. Por que não é uma avaliação? Porque não são todos os idosos que querem fazer fisioterapia. Muitos idosos estão fazendo fisioterapia porque a família quer que ele faça fisioterapia. Vocês concordam comigo? Quantas famílias ligam para você dizendo que estão procurando fisioterapia para o seu pai porque eles acham que ele precisa? Porque ele começou a cair, porque ele começou a não querer sair de casa mais. Não é porque o idoso decidiu que fazer fisioterapia é bom para ele. Em alguns casos isso acontece, mas na maioria dos casos é uma família que está ligando para buscar a fisioterapia. Então por que esse primeiro contato não é uma avaliação e sim uma visita? Para que você chegue frente a frente com aquele idoso, não preparado para coletar dados para atender ele, mas para se apresentar, para dizer quem você é, como é o seu trabalho, entender as necessidades daquele idoso, entender o que ele quer da vida dele, perguntar para ele, você quer fazer fisioterapia? Você já fez fisioterapia alguma vez na vida? Essa é uma pergunta que eu sempre faço nessa primeira visita. Você já fez fisioterapia alguma vez? E se vocês perguntarem isso para o seu idoso, eles vão falar sempre a mesma coisa. Eu já fiz, mas não gostei. Não sei por quê. Não sei por quê. Talvez as pessoas não gostem de fazer fisioterapia mesmo. Elas só façam porque é algo importante para elas, né? É algo relevante para elas. Então, aí eu falo, olha, eu não sei aonde você fez fisioterapia antes. E realmente não é o ponto que eu quero saber agora. O que eu posso te dizer é, o meu trabalho vai em cima de trazer objetivos que você vai me traçar. E eu vou tentar fazer isso da forma mais legal possível, respeitando as coisas que você gosta, respeitando aquilo que você busca e tentando fazer o mais rápido possível, que esse é o mais importante. Eu sei que você não quer ficar fazendo fisioterapia o resto da vida. E eu tento entender o lado dele, por que essas coisas estão acontecendo. A partir do momento que você está naquela conversa informal, ali sim você já começa a ter quebras de rejeições desse paciente. E aí sim a tua primeira impressão é positiva. Então eu sempre deixo isso muito claro. Eu falo para a família, olha só, eu estou indo para essa primeira visita, mas ela não é uma avaliação. E eu peço para que você, antes da gente agendar essa visita, converse com o idoso. Pergunte para ele se ele gostaria que eu fosse até a casa dele, sem nenhum compromisso, conversar sobre como a fisioterapia pode ajudar talvez nas dificuldades que ele está passando nesse momento. Se ele estiver de acordo, aí sim nós agendamos essa visita inicial. Se ele não estiver de acordo, você converse com ele, trabalhe isso nele, e quando ele se sentir preparado para isso, aí sim nós vamos questionar. Na minha abordagem, no meu formato de trabalho, essa visita inicial não é cobrada. Essa visita não é uma avaliação. Essa visita não é uma consulta. Eu não vou tocar no paciente. Eu não vou lá tentar resolver o problema dele. Eu vou lá como uma pessoa qualquer, o Gabriel Gonçalves, fazer uma visita a outra pessoa e conversar sobre reabilitação. É basicamente isso que eu vou fazer. E aí, a partir disso, ele já vai me conhecer de uma forma mais próxima, entender o que eu estou propondo para ele, e se naquele momento nós chegarmos a um acordo, aí sim nós marcamos a primeira avaliação para dar início àquele trabalho. Por que isso? Isso é primeiro contato. Primeiro contato e primeira boa impressão. Eu preciso entender o lado dele. Eu preciso entender se ele quer. Como que eu vou fazer uma fisioterapia em alguém que não quer? Porque o filho dela está falando. Não vai dar certo. Já começou errado. Já começou do jeito que não é para ser. Se dois não quer, não vai dar certo, entendeu? Então eu sei que alguns casos são diferentes, o paciente precisa, mas eu preciso me expor a isso para tentar dialogar. Olha só, meu nome é Gabriel, eu não vim aqui tentar te obrigar a nada, eu não te conheço, você também não me conhece, eu só vim me apresentar. Sou fisioterapeuta, atuo há 5 anos, atendo vários pacientes, gosto de conversar, gosto de fazer reabilitação, mas eu gosto de resolver o seu problema. Vamos tentar entender ele? Beleza, isso eu consigo resolver.
E eu acho que eu consigo resolver dessa forma. Se o senhor estiver de acordo, se a senhora estiver de acordo, eu estou aqui para te ajudar. Mas essa é uma decisão totalmente sua, não minha. E disso eu venho com várias outras abordagens tentando trazer uma boa primeira impressão. Entender o lado dela, ouvir o lado dela. Esse é o meu formato de trabalho. Precisa ser dessa forma? Não. Mas o meu atendimento não é o tipo de atendimento que é resolvido em uma sessão. O paciente não vai lá e resolve tudo em uma sessão. Geralmente são pacientes que eu atendo pacientes neurológicos e gerontológicos, que geralmente são pacientes que têm comprometimentos e têm maiores dificuldades em atingir os seus objetivos. Então, geralmente, a gente vai ter um percurso um pouco mais longo. Eles vão precisar estar perto de mim, dependendo do caso. Então, eu acho muito importante a gente começar da forma certa. E para mim, a forma certa é essa. Se você quer, eu também quero te ajudar. Se você não quer, tem quem queira. Eu tenho outras pessoas para ajudar. Se os dois estão de acordo, para mim tudo começa de um jeito bom. A primeira impressão é positiva tanto para o paciente quanto para mim. Então, para mim, essa abordagem hoje funciona muito bem. Eu já tentei modificar ela algumas vezes, mas para mim, ainda assim, é a melhor forma com que eu consigo ter uma boa primeira impressão e já criar vínculo com o paciente no primeiro atendimento. E para mim isso sempre deu muito resultado, então eu sugiro que vocês levem isso em consideração. Busque formas de você trazer uma boa primeira impressão, não somente para o idoso, mas também para a família, porque ela também vai ser ponto relevante dentro das decisões dele, né? Então uma boa comunicação no WhatsApp, uma boa disponibilidade, mandar os orçamentos de forma adequada, ter uma boa forma de fazer isso, ter uma comunicação limpa, tudo isso faz muita diferença na hora de você conseguir iniciar o tratamento. Iniciar o tratamento. Você não iniciou ainda. Quando você está tentando criar a primeira impressão, ainda não foi definido que o paciente vai começar com você. Então ainda você vai tentando traçar esses objetivos. Mas se caso o paciente não aceite de forma alguma o que os filhos querem, o que você fala para o filho do filho do paciente? Eu falo o que ele me falou. Eu explico o que ele me falou. Eu falo assim, olha só, só para ressaltar uma outra coisa importante, tá? Nessa primeira visita, tem que ter obrigatoriamente um cuidador junto. Obrigatoriamente. Eu não vou num lugar que só está o idoso, tudo bem? Eu quero que um cuidador esteja junto para entender tudo que foi falado e tudo que foi comunicado com aquele idoso, certo? Então, ele já sabe o que foi conversado, ele já viu o que o pai dele respondeu, a mãe dele respondeu durante aquela abordagem. Ele já percebeu, ele estava junto comigo. E aí depois, não na frente do idoso, eu vou conversar com aquela família e vou explicar. Olha só, eu entendo que vocês estão buscando processo de habitação para os seus pais, eu entendo a necessidade, realmente ele me parece ser um perfil de paciente que precisa de fisioterapia, pelo aquilo que eu conversei com ele, pelo aquilo que eu vi nele, mas assim, o primeiro ponto é ele querer. E se ele não está disponível a isso, eu não sou o cara responsável por ir lá e chacoalhar ele e falar assim, fulano, você precisa. Não, eu sou fisioterapeuta. Eu sou contratado para vir aqui e resolver um problema. Esse é o meu papel. Agora, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês conversem com o seu pai, conversem com a sua mãe. Eles já sabem quem eu sou, como eu trabalho, qual é a forma que eu pretendo lidar com esse tratamento dele. E eu quero que você converse com ele e tente dialogar com ele porque que é importante ele fazer fisioterapia. Eu estou te dizendo que é importante por causa disso, 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 disso e disso. Converse com ele e se sim vocês chegarem a um consenso, eu iniciarei fisioterapia com ele. Sabe por quê, gente? Se o paciente começa a fisioterapia sem querer começar a fisioterapia, vai ser aquele perfil de paciente que só vai te dar dor de cabeça. Que ele não vai querer, como a colega falou, que ele quer terminar a sessão mais cedo, que ele não quer fazer, que ele não quer que você vá. Se tá chovendo, ele cancela o atendimento. Se tá calor, ele cancela o atendimento. Se ele comeu muito, ele cancela o atendimento. É um perfil de paciente que não tem continuidade, porque ele não quer fazer. Então, assim, hoje o meu formato de trabalho é esse. Eu não consigo atender 100 pacientes. Eu consigo atender 20, 21 pacientes, eu já acho que a minha agenda já está atolada. Então, assim, se ele não está no momento dele de iniciar a terapia, tá tudo bem. Ele sabe o que é melhor para a vida dele. Agora, se ele está no momento dele, gente, eu tô aqui, vamos junto,
que nós vamos ajudar você a recuperar o seu problema. Eu já fiz o meu papel, é que me prestar a ir até lá e tentar tirar todas as dúvidas dele. Se mesmo assim ele acha que não é o momento, ou eu não fui muito claro para ele, e aí eu sugiro para que eles tentem isso com outro fisioterapeuta, com outra fisioterapeuta, ou então eu falo para a família, espera o momento dele, quando ele começar a sentir isso, ele pelo menos já teve uma boa impressão sobre mim. Lembre qual é o objetivo do primeiro tema que eu falei. Ter uma boa impressão. Quando ele começar a sentir que o problema realmente está afetando o dia a dia dele, ele vai falar assim, ó, chama aquele guri que veio aqui em casa aquele dia para a gente iniciar a fisioterapia porque ele falou que isso ia acontecer. Ele falou que realmente se eu continuasse desse jeito, talvez isso ia acontecer e agora está acontecendo, certo? E além disso é importante você manter contato quando possível com essas pessoas. Manda uma mensagem de tempo em tempo caso ele não comece agora. Porque às vezes as pessoas ficam receosas. Aquela vez eu não comecei, agora eu não vou ligar mais. Manda, você que está prestando o serviço. Você que está tentando fazer uma venda. Não custa nada você mandar uma mensagem, uma publicação de tempos em tempos para relembrar que você está disponível para fazer fisioterapia. O comer muito foi ótimo. É assim, gente. Às vezes quando a pessoa não quer uma coisa, tudo é desculpa para cancelar. Tudo é desculpa. Não é que tá frio, é porque ele não quer fazer, é diferente. E sempre depois de um tempo o paciente resolve que não quer mais fazer e a família quer que continue, pois vê melhora. De novo, é a mesma coisa. O ponto agora era a primeira impressão. Não vamos perder o foco da live. O primeiro era a primeira impressão. Isso é importante para quem quer trabalhar com idoso, criar uma boa pequena impressão. Mas se o paciente já começou e ele não quer continuar e a família quer que ele continue, de novo, você precisa entender o comportamento, se ele é um paciente patológico, se é um paciente que tem Alzheimer, se é um paciente que tem Parkinson, isso pode ser diferente, ele precisa fazer. Mas, se ele não quer, eu sou muito direto com isso. O senhor não quer, não tem problema. Eu vou te passar orientações de alta. Se um dia o senhor quiser voltar a fazer fisioterapia, eu estou aqui disponível para você. E eu respeito a sua decisão de não querer fazer agora. Você sabe mais do que eu sobre a sua vida. Eu não sei nada sobre a sua vida. Eu sei sobre o seu corpo e aquilo que eu atendi. Se eu puder te ajudar, beleza. Se eu não posso, siga a sua vida. Se você precisar de mim, eu estou à disposição. É assim que eu lido com essas situações, tá? O segundo ponto importante que você não pode esquecer e você precisa saber na hora de atender um idoso é uma comunicação clara e assertiva, certo? De novo, lembre-se que é um perfil de paciente que já não lembra da mesma forma do que nós. Lembra que é um perfil de paciente que ele não consegue assimilar as informações como nós. É um paciente que precisa de mais calma. Ele precisa de uma comunicação mais clara, mais simples, senão não vai dar certo. Eu tenho uma paciente minha que ela fala o seguinte, ela está fazendo fisioterapia comigo há 6 meses. E ela fala assim, Gabriel, quando eu vou no médico, eu converso com ele, mas quando eu saio do médico, eu não lembro nada que ele me falou. Eu me esqueço de tudo. Porque eu tô tão nervosa naquela consulta que eu até tô lá, mas eu não consigo lembrar de nada. Isso acontece com muitos idosos. Você fala as coisas e às vezes ele não se lembra. Então qual é o nosso papel dentro da nossa comunicação? Ser simples, ser claro e ser facilitador. Esse é o nosso objetivo dentro da comunicação com o idoso. E eu até separei aqui alguns pontos importantes. Saber escutar é um primeiro deles. Por que saber escutar? Porque idoso gosta de conversar. Ele, na maioria das vezes, não tem mais contato com tantas pessoas. Ele gosta de mostrar o lado dele, porque na percepção dele, ninguém sabe mais sobre a vida dele do que ele mesmo. E é verdade, ele sabe mais sobre os problemas dele do que nós. Então ele quer falar. Então você precisa ter um tempo destinado para escutar. Eu sei que tem idosos que falam até demais e se você deixar, você fica a avaliação inteira só escutando ele falar. E aí já também não dá, né? Porque senão você não consegue fazer o seu trabalho. Você tem que achar um meio termo entre saber escutar, mas saber escutar coisas que são importantes para o seu trabalho.
Se você vê que começa a sair muito aquela conversa da onde você quer ir, você só empurra ela de volta para o assunto que você... Ah, mas a senhora estava falando sobre a sua dificuldade de ficar sentada, né? Então, peraí, volta aqui. Eu não quero saber agora, nesse momento, que a tua irmã tem o mesmo problema. Outro dia, talvez a gente converse sobre isso, entende? Então, saber escutar, mas saber levar a conversa para o ponto que você gostaria que ela fosse, que é do entendimento dos problemas do paciente. Então, a comunicação não é só falar. A comunicação também está em saber escutar. Facilitar o entendimento das coisas. Facilite. Fale coisas simples. Passe exercícios simples. Não fique falando coisas que são desnecessárias para o seu paciente. Fica relembrando que ele tem desgaste articular no joelho. Fica falando que ele tem pouca força no quadríceps, por isso que ele não consegue realizar a marcha. Fica falando que ela tem um quadril desalinhado com o outro. Você não precisa falar essas coisas para o paciente, sendo que elas não são importantes para aquele momento. Fale somente as coisas que você realmente quer que ele grave. E o que você não quer que ele grave, não fale. Porque isso vai encher ele de informações que ele não precisa. E ele só precisa das informações que são relevantes para o tratamento dele. Relembrar com frequência, acabei de falar sobre isso, você precisa relembrar, e relembrar, e falar de novo, e sim, fale de novo, e fale mais uma vez, porque provavelmente ele esqueceu, e daí quando ele esquecer, você fala mais uma vez, porque ele vai esquecer daquelas orientações que você passou, ele vai esquecer que você falou para ele fazer aquilo, ele vai esquecer que você disse para ele que ele precisa ir ao médico, ele vai esquecer. E você precisa relembrar, porque isso também é importante. E além disso, você precisa anotar. Você precisa entregar na mão do paciente escrito, para que quando ele esquecer e você não estiver lá para relembrar, e eu estou fazendo isso para vocês fixarem que vocês têm que relembrar. E quando você não estiver lá para relembrar para ele, o que você vai ter? Um papel impresso dizendo para ele o que ele precisa relembrar. Escrito com letras grandes. Sabe uma coisa que eu faço que é super simples e parece besta, mas é essencial? Escrever grande num papel os dias e horários que aquele paciente faz fisioterapia. Bem grande. Não é pequenininho, é grande. Com a folha virada, grandão. Dou para ele. Aqui, ó. Coloca em algum lugar que você acha que vai ficar combinando com a sua casa. Mas não esqueça dos horários da fisioterapia. Sabe por quê? Porque quando eu chegar aqui eu não quero ver você jogado lá no sofá me esperando, assistindo TV e comendo salgadinhas. Eu quero você pronto para nós podermos iniciar a fisioterapia. Como a gente faz isso? Relembrando ele que ele tem fisioterapia. A gente pode lembrar, mas às vezes ele não lembra. Às vezes você vê o paciente 2 vezes por semana. Então ele faz fisioterapia terça e sexta. E ele não vai lembrar que na terça-feira aconteceu tanta coisa que você vai lá, ele vai esquecer. Agora, se você cria estratégias para ter boa comunicação, a chance disso acontecer é menor. Igual treinar em academia. Quando a família quer um idoso e o idoso não quer, obrigado por agregar para a galera da educação física. Valeu pro pessoal da educação física aí que está acompanhando. É isso aí. Se o idoso não quer, você pode tentar persuadir ele, incentivar ele. Mas, de novo, você como fisioterapeuta, você como educador físico, pode fazer isso. Você pode dar sugestões para a família, mas eu acho que esse é um papel mais da família, tá? Comunicação e tato também. Tem o paciente de deficiência total de visão e além de comunicação e tato. Sim, você tem que achar formas de se comunicar. A gente sempre pensa, comunicar-se é falar. Não. Comunicar-se é comunicar. Trocar informações. Pode ser com um gesto, pode ser com um olhar, pode ser com uma escrita, pode ser com um envio de fotos no WhatsApp. Facilite a comunicação para o idoso. Não invente moda que vai complicar as coisas. Terceiro ponto que você precisa entender e lembrar na hora de atender o seu idoso. Entender seu problema antes dele. O que é entender seu problema antes dele? E quando eu digo dele, é do paciente, do idoso. Como eu consigo entender o problema de um idoso, Gabriel, sem que ele me diga? Estudando os processos fisiológicos que o idoso passa. Se você sabe o que esperar com o passar dos anos,
Se você sabe que o paciente vai tendo desgastes articulares, perca de força muscular, densidade óssea, modificação estrutural pelos efeitos da gravidade, modificação do tônus, déficits vestibulares, déficits de vários fatores. Se você já sabe tudo isso, meio que você já sabe o que esperar quando você está indo para a primeira impressão daquele paciente. Os idosos adoram quando você, antes dele mesmo, consegue entender qual é o problema dele. Ele vai falar assim: essa guria entende das coisas, né? Se for no Rio Grande do Sul, né? Essa guria entende das coisas. Porque o teu papel, quando atende com idoso, é entender os processos fisiológicos que ele passa. Você precisa estudar isso. Você precisa fazer isso, tá? Eu, particularmente, quando estudo processos fisiológicos do idoso, artigos são bons, é claro, são sempre positivos, tem muito artigo bom, mas eu acho que isso é muito mais amplo quando você procura em livros, sabe? Os pequenos detalhes de forma ampla, eu gosto de ler livros sobre aspectos fisiológicos. Inclusive tem um livro, desculpa, eu não deixei ele separado, mas eu vou fazer questão de mostrar para vocês que talvez esse livro ajude quem quer pensar sobre isso. Só um minuto, vou pegar. Não, bom, não achei. Não achei. Desculpa. Eu vou fazer o seguinte. Me peçam depois, porque eu não quero ficar procurando ele agora. Me peçam depois, quem gostaria de saber qual é esse livro que eu vou indicar para vocês, que daí eu mando, tá? Eu não achei ele agora, eu não vou ficar procurando para não ficar perdendo tempo da live. Mas basicamente eu gosto de estudar no livro, mas eu também procuro artigos. Por quê? Você entender essas alterações vai te facilitar na comunicação do paciente. Porque às vezes ele mesmo não consegue entender qual é o problema dele. Ele não consegue entender porque agora ele está com dificuldade de andar. Por que o corpo dele está mais pesado agora? Por que agora toda vez que ele levanta na cama ele sente falta de equilíbrio? Ele não consegue te dizer por que isso acontece. Mas você sabe, profissional. Você sabe porque você estuda esses processos, você se atualiza sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer com entender o seu problema? Isso gera confiança, isso gera autoridade. Quando você diz para o idoso que você entende o que ele está passando, dá situações para ele do que está acontecendo com o corpo dele, e diz para ele que você sabe como resolver isso, ele fala assim, caramba, ele entende o meu problema, ele sabe realmente o que eu estou passando. Ele está entendendo o que está acontecendo. Ele está entendendo por que eu estou caindo. Ele está entendendo por que eu estou sentindo essa dificuldade de olhar para o lado e não conseguir ver. Porque eu não tenho rotação de tronco. E eu estou girando que nem um robô. Eu nem tinha percebido isso. Mas ele se ligou. E eu realmente, quando agora pensando, eu lembrei que isso me incomoda. Porque eu não consigo mais agora virar e olhar para trás. Eu preciso girar porque eu não tenho rotação de tronco. Então isso dá credibilidade, isso passa confiança e dá o entendimento do idoso que você realmente entende o perfil de paciente que você está se propondo atender. Pacientes idosos. Isso faz sentido para vocês? Mandem coraçãozinho para mim se isso faz sentido para vocês. Porque para mim, gente, isso tem muito valor. Muito valor. Tem muitos fisioterapeutas, muitos profissionais da área da saúde que estão se propondo a atender idosos e que não entendem o processo fisiológico que o idoso passa, que não entendem as modificações que o corpo passa. Eles não entendem isso. Se você não estuda isso, como é que você se propõe a atender idosos? Se você não sabe o que esperar, se você não faz uma avaliação que leve em consideração os aspectos auditivos, teste simples, que você não faz transições para entender como é que está o sistema vestibular desse paciente, se você não consegue modificar e entender o tônus,
que um paciente diabético vai ter alterações sensoriais e que você precisa levar isso em consideração porque isso será um fator predominante no seu trabalho. Complica um pouco, né? Então acho que isso é um grande fator e eu já aproveitei e dei uma sugestão para vocês. Eu vou, de novo, quem quiser me peça o livro que eu mando a foto, o nome depois, mas eu sugiro que vocês busquem artigos e livros sobre isso, porque isso é simples de achar. É super simples, tem muitos artigos falando sobre as alterações fisiológicas presentes em cada idade. E de novo, essa demanda, quando eu estava na minha faculdade, em 2014, em 2011, os meus professores falavam isso. A população idosa aumenta cada vez mais. Esse é um público muito bom de trabalhar, é uma área do futuro. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Por causa da tecnologia, da acessibilidade, da facilidade de encontrar um serviço especializado, meu amigo, daqui a pouco as pessoas estão vivendo até os 120 anos e você está atendendo esses pacientes. E não vai ter estudo para entender isso, porque isso é novo. E talvez não tenha pessoas para fazer estudos naquele momento. Então, se você não entende o que esperar, você vai ficar batendo na cabeça na parede sem achar problema do seu paciente. Próximo, respeitar suas vontades e objetivos. De novo, ele já viveu tantos anos, gente. Vocês já pensaram como é que vai ser a terceira idade de vocês? Eu acho que ninguém vai poder dizer para mim o que eu posso fazer, o que eu devo fazer ou não, porque eu já vivi tanto na minha vida que eu vou falar assim, meu amigo, segura aí. Quando você tiver a minha idade, você vem me dizer o que eu posso fazer ou não. Vai ser mais ou menos assim. Então, assim, se você não respeita a vontade do seu paciente, como é que ele vai te respeitar? Você tem que perguntar para ele o que ele quer, por que ele quer. É claro que quem entende de fisioterapia sou eu. E eu falo dessa forma para que vocês entendam. Não deixe nenhum idoso dizer para você o que você precisa fazer ou não. Quem entende de fisioterapia sou eu. Quem entende de conduta sou eu. Quem estuda as alterações fisiológicas e entende a partir de uma avaliação qual é o seu problema sou eu. Então eu sei o que tem que ser feito, mas eu respeito suas vontades. Mas como fazer, quem manda sou eu. Respeite as minhas decisões e eu respeito as suas vontades. Porque tem muita gente que deixa o idoso dizer o que tem que ser feito ou não. O idoso escolhe quais são as condutas que vai ser feito no atendimento de hoje. Esse eu não quero fazer não, deixa pra lá. Peraí, esse exercício é importante para você. Eu posso modificar e selecionar um com o mesmo objetivo. Repetição sem repetição. Mas quem define o que é importante ou não para atingir os seus objetivos sou eu, porque sou eu que estudo isso. Tem que saber separar as coisas, entendeu? O que eu estou querendo dizer aqui é respeitar as vontades. Quais são as vontades? O que o senhor quer fazer? Eu acho que para ele vai ser melhor ele ter um tônus melhor. Não, ele quer andar de tudo que é jeito. Pô, o cara tem 86 anos. A senhora tem 92 anos. Talvez ela não viva mais 2 dias. Não é que nem a gente que imagina que vai viver muitos anos. Ela quer para agora. Ela quer agora as coisas. Ela não sabe se vai viver amanhã. Então ela quer resolver isso. Ela precisa sentir que você está entendendo as vontades dela e nós estamos indo em objetivo aquilo que ela quer. Então, assim, respeite isso. As vontades e os objetivos. Deixa bem anotadinho na ficha de avaliação com um asterisco bem grande para você não esquecer o que o paciente te pediu no começo dos atendimentos. E, além disso, lembre de perguntar a ele de tempos em tempos sobre isso. Eu pergunto para os meus pacientes idosos. E aí, gente, a gente está começando aqui esse atendimento de hoje, mas eu queria perguntar para você, como é que está a sua vida hoje? O que você está sentindo? Você está conseguindo fazer as coisas que você gostaria de fazer? O que você gostaria de fazer? Você sabe me dizer? Pensa sobre isso agora e me diga. Você precisa respeitar e entender as vontades dele, mesmo que às vezes ele não entenda. Porque quando ele não entende é porque ele não parou de refletir para refletir sobre isso. Às vezes a gente esquece o que a gente quer da vida. A gente está indo para um caminho que a gente nem lembra mais. E às vezes, de tempo em tempo, e é por isso que tem esse quadro aqui, deixa eu mostrar para vocês, a gente precisa reajustar as velas do nosso barco para onde a gente quer ir. E para fazer isso eu preciso parar, olhar o mapa e falar para onde eu quero ir. Eu quero vir para cá.
e aí eu pego as velas e reajusto. Senão a gente vai sendo levado para onde o vento vai. E tá tudo bem. Nem sei para onde eu tô indo mais. É o que acontece com muitos pacientes idosos que fazem fisioterapia. Fazem por fazer, mas já nem sabem mais por que faz. Faz porque o fisioterapeuta é legalzinho, ele vem aqui e conversa comigo durante a fisioterapia. Faz porque me faz bem psicologicamente, mas em relação aos nossos objetivos funcionais, ele já nem lembra mais o que ele quer. Se ele consegue ir para a rua, viver em sociedade, ter nível de participação, ele já não sabe mais. Então respeite as vontades dele e os seus objetivos, mas sempre se lembre disso. Quem sabe sobre fisioterapia é você, tá? Então você respeita, você vai atrás dos objetivos dele, mas você sabe quais são as etapas que ele precisa seguir para atingir elas. Quais são as etapas? Eu não pulo etapas. Eu não consigo colocar um paciente para andar enquanto ele não tem controle de tronco. Eu preciso explicar isso para ele de forma simples e falar, eu respeito seu objetivo, eu vou chegar lá, mas antes a gente precisa fazer isso, porque de grão em grão que a galinha enche o papo. É mais ou menos assim, é com essa linguagem que eles entendem e é assim que a gente tem que tentar conversar com eles, certo? Mais um ponto importantíssimo para quem quer trabalhar com idoso, e olha, prestem bem atenção no que eu quero dizer agora. Esse é essencial. Esse é essencial mesmo. Vocês precisam, gente, ter paciência. Tem que ter paciência. Eu escuto as pessoas falando isso. Tem que ter paciência para trabalhar com idoso. E eu concordo, tem que ter paciência para trabalhar com idoso. Você precisa entender o lado dele. Você precisa ser um pouco mais paciente. É basicamente isso, paciente. Você sabe por quê? Como eu disse, foi uma pessoa que viveu numa realidade totalmente diferente da sua. Que tem uma idade muito maior do que a sua. Que não tem mais tantos anos de vida como você tem. Ou acha que tem, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Então, eu preciso ter paciência para entender que ele viveu coisas totalmente diferentes da minha. Eu preciso ter empatia para me colocar no lugar dele e entender e respeitar as decisões dele. É um dos motivos pelo qual eu não faço fisioterapia em pacientes que não querem fazer fisioterapia. Porque eu respeito isso. Então eu tenho paciência para entender o momento dele. Talvez esse momento nunca chegue. Ou talvez o nosso nunca chegue. Até hoje eu estou enrolando para ir voltar para a academia. É claro que nesse momento de Covid eu nunca ia voltar. Mas se a gente não tem paciência para entender o tempo de cada pessoa, a gente precisa refletir sobre se a gente quer trabalhar com pessoas, né? Então tem que ter paciência, tem que entender o lado do outro, tem que entender que ele viveu coisas totalmente diferentes da sua, tem que entender que ele tem uma opinião totalmente diferente, talvez você não esteja sendo claro o suficiente. Então tem essa paciência a mais, que isso vai fazer toda a diferença para que você tenha sucesso nessa área, tá? Isso é muito relevante e é essencial para quem trabalha com idosos, tá? Ter paciência não significa que você não possa ter a sua opinião, tá? É simplesmente que você tem que ter um pouco mais de paciência, assim. Você sabe por quê? Porque esse perfil de paciente ele precisa ser levado próximo. Você precisa estar próximo. Você precisa mostrar para ele o que é importante. Você precisa acompanhar ele de perto. Você precisa disso, entende? E para você poder fazer isso, às vezes você tem que ter um pouco de paciência. Ceder um pouco. É um jogo, entendeu? Você chega lá e impõe. Faça isso, levanta o braço, pula, levanta, sobe escada. Fisioterapia no horário que eu escolhi. Fisioterapia desse jeito. Vamos fazer assim, vamos andar hoje, vamos fazer mais uma vez. Você impõe. E aí quando o paciente pede alguma coisa, você não tem paciência para ceder em alguns momentos. Entender o lado dele. Então tenha paciência. Entenda que alguns dias você pode trocar o dia do atendimento dele, respeitando as decisões dele. Você pode atrasar um pouco o atendimento, pode respeitar que ele se atrasou um pouco hoje no atendimento. Você precisa ter essa paciência, entendeu, a mais. Porque você não quer que ele desista, você quer trazer ele aqui perto. Porque o idoso precisa de um cuidado melhor. Não melhor, desculpa, a palavra não foi certa. Um cuidado mais próximo. Ele precisa ser pegar. Tem um amigo médico meu que diz assim, idosos... Eu faço assim, Gabriel, eu pego na mãozinha deles e vou levando. Eu guio eles para eles terem saúde, certo? Então, às vezes, vocês precisam saber jogar esse jogo também e o ponto essencial para isso é ter paciência. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos.
Valéria, boa noite. Quando eu estava cuidando da minha mãe, uma fisioterapeuta forçava a perna dela, mas minha mãe não falava porque tinha sequela de AVC. Minha mãe me olhava e eu entendia que ela estava sentindo dor. Gente, se eu falar para vocês que nenhum paciente que fez fisioterapia comigo não sentiu dor, eu vou estar mentindo, tá? Eu vou estar mentindo, porque tem pacientes que a gente faz fisioterapia em que algumas coisas que a gente faz refletem em um estímulo doloroso daquele paciente. Eu preciso entender até onde aquilo é aceitável e por que que isso está acontecendo, tá? Então, assim, hoje eu percebo que cada vez mais a minha mão está ficando melhor, eu entendo melhor os problemas, eu sou mais precavido, aquilo que eu não tenho certeza eu não faço. Se eu tenho dúvida se aquele quadril realmente está no posicionamento adequado, eu não mexo, eu solicito exames, coisas que eu não fazia antigamente, que eu não tinha confiança o suficiente para dizer assim, se você não fizer o exame que eu estou pedindo, eu não vou tocar a mão nesse paciente, porque eu não tenho certeza por que ele está sentindo dor. Então tem muitos profissionais que ainda não têm confiança, não têm entendimento de saber até onde pode ir, até onde realmente aquela dor é aceitável para o paciente. Então o que eu percebo é o seguinte, eu consigo entender melhor agora com a minha experiência e tenho certeza que com o passar dos anos eu vou entender mais ainda o limiar de dor aceitável do meu paciente para ele fazer aquilo que precisa ser feito. E aí talvez isso que faltou naquele momento, tá? Não podemos criticar a profissional, não sei o que aconteceu. Às vezes só faltou entender o limiar de dor, às vezes o paciente já estava com alguma alteração muito grande, que ela estava precisando ir um pouco mais, então talvez foi por isso que aconteceu isso. Pedi para que parasse, mas ela disse que ela não chorou. Então ela ia parar quando ela começasse a chorar. Eu chorei. Não faz sentido, tá? Daí essa fala para mim já é o suficiente para você entender que talvez ela não estivesse preparada para te atender. Não sei se aconteceu nesse contexto, mas eu tenho certeza, eu posso te dizer com isso, com todas as minhas palavras, que não precisa ter chegado ao ponto do paciente chorar para que realmente eu percebesse que eu já passei do meu limite dentro daquele manuseio, dentro daquele exercício. Com certeza não foi a melhor conduta para aquele momento. Gabriel, e quando a família se mete nas suas condutas não realizando o que você pede para eles estarem realizando no dia e que você não vai, atrapalhando assim a evolução do paciente? Primeira avaliação, primeiro atendimento, senta na ponta, vamos decidir quantas vezes por semana o paciente vai fazer fisioterapia, qual será o investimento desse tratamento. Minha sugestão, tantas vezes por semana para mim resolver o problema. Basicamente eu sempre coloco como resolver o problema somente comigo e com o paciente, sem necessidade de mais ninguém. Então se eu acho que eu preciso de 5 vezes por semana, eu vou falar 5 vezes por semana. Se eu acho que eu preciso de 3 e eu orientar o paciente a ter uma rotina, e para mim é o suficiente para resolver o problema dele, eu vou sugerir 3. E aí, o que você vai sentar lá e vai falar? Eu sugeri 5 vezes na semana. Aí o paciente fala assim, nós não temos condição de fazer 5 vezes na semana. Nós podemos fazer 2. Eu falei, beleza, nós podemos fazer 2, mas lembre-se disso. Eu sugeri 5 e vocês preferiram fazer 2. Isso influencia diretamente no tempo e como esse resultado vai acontecer. Para que as chances dele aumentem, para que ele se recupere de forma definitiva e mais rápida, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês estão dispostos a ajudar? Sim, eles sempre falam sim. Essa é a palavra que eles... Eu já vi uma família só que falou não. Mas 99% das famílias falam a mesma coisa. Sim, eu estou disponível a ajudar. E eu gravo bem essa frase e pergunto para eles de novo. Vocês estão realmente dispostos a isso? Sim, estamos. Beleza. Aconteceu a primeira vez deles não seguirem aquilo que foi repassado para serem seguidos. Já sento e converso. Na primeira vez. Lembra que nós conversamos sobre isso? Vocês se comprometeram e disseram para mim que vocês gostariam de participar desse processo de reabilitação, mas não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. E aí eu pergunto para vocês, quais são os reais objetivos de vocês? Porque dentro daqueles objetivos que eu tracei junto com
a ideia que vocês me passaram, eu sugeri 5 vezes na semana, vocês estão fazendo 2 e não estão seguindo as minhas orientações. Provavelmente a gente não vai conseguir atingir aquilo que vocês me pediram. E por mais que vocês, que são os maiores preocupados com isso, não estejam ligando para isso, se vocês que são a família não estão se importando com isso e somente eu estou se importando, eu não sou o cara que vai fazer assim, ó. Ah, se eles não estão ligando, quem sou eu para me importar? Tô lá fazendo meus atendimentos, dando o meu melhor, isso eu tenho certeza. Não, 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 não. Isso vai respingar em alguma hora no meu nome. Se esse paciente não tem resultado, isso vai respingar alguma hora no meu nome. Então eu não permito. Ou então eles modificam os objetivos. Traçamos outros objetivos. Esses objetivos que vocês estão me dizendo, nos moldes que vocês estão me propondo, a gente não vai conseguir atingir. Ah, Gabriel, mas como você sabe? Pô, o paciente está acamado, quer andar e quer fazer fisioterapia uma vez por semana. Vai dar certo? Pode ser que dê, mas em quanto tempo? Quanto tempo isso vai demorar? Não vai dar certo. Não vai dar certo. A família não colabora, que a gente acabou de perceber que isso não acontece. Não investe. Como que vai dar certo? São objetivos muito grandes com pouco comprometimento. A balança tem que ser diferente. Os comprometimentos têm que ser correlacionados aos seus objetivos. Se os objetivos são muito grandes e o comprometimento é muito pequeno, não vai dar certo. Se os objetivos são intermediários e o comprometimento é muito grande, aí sim vai dar certo. Se o objetivo é muito grande e o comprometimento é muito grande, aí sim o fisioterapeuta tem que ter o máximo de comprometimento para fazer dar certo. Aí ele tem que fazer a diferença. Aí você tem que colocar a camisa 10, colocar a faixa no braço e falar assim, vem comigo que eu vou mostrar como é que faz. E aí para isso você tem que saber fazer isso, né, meus amigos? Então esse é o grande ponto. Então é assim que eu abordo, tá? Cada vez mais eu venho vindo para essa linha. Se eu vejo que a coisa não está indo para o caminho que é o principal, que é o resultado, não importa se está me pagando de forma antecipada, em dinheiro, o valor acima da tabela, se não está indo para onde eu quero ir, não faz sentido esse paciente estar na minha agenda. É simples assim. Gabriel, já falei. Para estarem realizando, já resolvi. O olhar diz tudo, não precisamos que falar. Só olhar e olhar já sabemos que está com dor ou não. Sim, como eu disse, às vezes algumas condutas o paciente sente dor. Às vezes o comprometimento dele já é tão grande. Então, às vezes eu vou ter que lidar com isso. Mas, de novo, tem um limiar que eu preciso entender. Próximo. Mensurar a evolução do paciente. O que é mensurar? Eu preciso acelerar a live porque eu tenho 10% de bateria, já vai acabar. O que é mensurar? O paciente precisa saber se ele está melhorando ou não. Ele precisa ter certeza disso. Às vezes ele não vê. Alguns pacientes é clara a visualização. Mas tem coisas muito pequenas que ele não percebe, como o melhor controle de tronco, como conseguir ficar sem apoio. Às vezes ele nem percebe que ele conseguiu fazer isso, porque ele nem lembra que ele não conseguia fazer mais. Um trocar de passos melhor. Às vezes ele não percebeu que antes ele andava com a base alargada e agora ele está com a base mais junta. Isso significa um melhor equilíbrio. Ele não sabe disso. Quem sabe é você, fisioterapeuta. Você sabe sobre isso. Antes ele fazia as coisas muito rápidas. Quando o paciente faz muito rápido, pode ser um indicativo de falta de equilíbrio também. Agora ele consegue fazer melhor, ele consegue ficar estático. Ele não sabe isso. Quem sabe é você. Você precisa achar formas de mensurar isso. E esse é um dos principais motivos pelo qual eu adoro filmar durante os meus atendimentos. Adoro tirar fotos. Adoro. Por quê? Porque isso é visível para o paciente. E aí o outro ponto que estava ali era deixar claro para a família. O paciente ficou de pé pela primeira vez. Tira uma foto se a família não está junto e mando para eles. Olha só, tá ficando sentado, tá ficando de pé sozinho. Eles precisam participar disso. O idoso adora ser paparicado, assim como qualquer outra pessoa. Ele adora que as pessoas venham, nossa, que legal, eu vi que você está andando, eu vi que você está de pé, eu vi que você está ficando sentado. As pessoas adoram isso. Elas adoram que seus objetivos sejam alcançados e que as outras pessoas percebam que isso está acontecendo. Então ache formas de mensurar isso, seja na sua avaliação, seja falando, seja mostrando como o paciente está melhor, seja com fotos, seja com vídeos, e faça questão de compartilhar isso com a família.
Fala para ele, vamos mandar essa foto aqui pro seu filho para ele compartilhar no grupo da sua família? Eles adoram quando isso acontece, porque daí todos os familiares que são das outras casas vão lá só para visitar e estão falando, nossa, eu vi que você ficou sentado, que legal. Então assim, achem formas de mensurar a evolução dele e façam com que a família receba essas informações também, isso faz muita diferença. Seja minucioso e esteja sempre disponível. Quando eu digo sempre disponível, é o mais próximo possível dos pacientes, tá? O mais próximo possível dos pacientes. Que novo, igual meu amigo médico disse, pega na mão e leva o idoso. Ele precisa de alguém que diga para ele o que ele faz, porque ele não está mais sabendo o que faz. Ele não está sabendo o que está acontecendo com o corpo dele. Ele já não está entendendo mais, entendeu? Então assim, pega na mão e vem, esteja disponível, esteja pronto para ajudar ele. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Eu quero finalizar a live com mais calma. Tem mais duas pautas, tá, gente? Pra gente terminar. Só que é o seguinte, a live começou, já vai terminar. Eu vou colocar meu celular para carregar, vou finalizar ela aqui, tá? Vou finalizar os pontos. Então, lembrando, seja minucioso e esteja disponível, tá? Isso é relevantíssimo. Então, sempre mande mensagem para o paciente, entenda como é que está o comportamento dele. Vocês me escutam bem ainda? Eu tirei o microfone, tá? Isso vai fazer a diferença. E por último, e não menos importante, mandem coraçãozinho para mim se vocês estão ouvindo o insight final que eu vou falar. Mandem coraçãozinho, só para mim saber. E já aproveitem que a gente está acabando a live de hoje e tirem o print de vocês e me marquem lá se vocês gostaram do conteúdo que eu entreguei para vocês aqui hoje, tá bom? O último insight que eu queria dar para vocês é o seguinte: estimule felicidade e não doença. Estimule felicidade e não doença. Não se esqueçam disso. A maioria dos profissionais da área da saúde estão acostumados a vender problemas, a vender doença. Ai meu Deus, você caiu uma vez, se você não fizer fisioterapia, você vai continuar caindo até quebrar a perna. Ai meu Deus, essa coluna está muito curvada. Se você continuar assim, daqui a pouco você não vai sair da cama. Só consegue ver as coisas ruins, porque é mais fácil vender vendo as coisas ruins. É mais fácil vender botando medo nos pacientes. Não seja esse tipo de profissional. Não seja o tipo de profissional que vende o seu trabalho por medo. Seja o tipo de profissional que vende o seu trabalho por saúde, felicidade, qualidade de vida. Faça isso para o seu idoso. Você vai ver que ele vai confiar muito mais em você quando você mostrar as coisas boas que ele consegue ainda fazer e as coisas boas que você pode ajudar ele voltar a fazer. Olha como essa reflexão ela é essencial. Faz toda a diferença. Não seja um profissional da área da saúde que venda doença. Ah, eu vi o seu problema. Eu vi que você não consegue mais andar. Se você ficar sem mim, você só vai piorar. Só vai piorar. É fácil vender por medo, né? Mas o objetivo pelo qual o paciente inicia o tratamento já começa errado. Vou responder perguntas rapidinho. Você faz a mesma avaliação em jovens e idosos? Sim. A minha ficha de avaliação é voltada para pacientes neurológicos e idosos, certo? Então, o que muda é a minha abordagem, a minha visão e os testes funcionais que eu vou fazer com eles. É isso que muda, tudo bem? Mas a ficha de avaliação base é a mesma. Próxima. Respondendo. Mandem perguntas e tirem prints. Me marquem lá. Você faz o orçamento pela internet? Eu passo o orçamento depois da primeira visita, tudo bem? Já falei para vocês sobre a primeira visita. Faço a primeira visita e aí eu vou calcular isso de acordo com a distância da casa do paciente e aí eu passo o orçamento para a família. Posso passar presencialmente na primeira visita ou posso passar pela internet depois. Tanto faz. Eu prefiro passar já depois da primeira visita, na hora ali, porque daí a gente já discute e já define o que vai ser feito. Maiores dores, medos e sonhos deles que você observa. Maiores sonhos é ser funcional, é viver com a família. Maiores dores é porque eles têm dores crônicas, né? Dores que já foram acumuladas durante vários anos. Então isso influencia diretamente deles, eles nunca sabem se vão conseguir melhorar ou não. A gente precisa quebrar essas objeções. Próxima. Em relação à escoliose nessa população, não sei o que isso quer dizer, cara.
alterações de coluna precisam ser levadas em consideração e você precisa entender se a sua abordagem consegue melhorar isso ou não. Eu não vendo coisas que eu não tenho certeza que eu vou conseguir resolver. Se eu acho que aquela escoliose já aconteceu durante muitos anos com aquele paciente, será que você vai conseguir resolver lá na terceira idade dele? Reflita sobre isso, se você acha que sim, converse sobre isso nas suas abordagens. Quais testes você faz normalmente no idoso? Outro dia a gente fala sobre avaliação, eu posso fazer. Tirei print...